Manuel Rocha, a sua convivência com Manuel Rocha, Paulo Viana, Roberto, aquele... O que é que você conhece da história daquela turma ali? Veja É uma bem, geração que antecedeu a nossa, né? Era bem anterior à nossa. Eu me tornei praticamente motorista de Manuel Rocha e de Paulo Viana, mesmo sem ter carteira de habilitação, né? Eu era muito novo, mas quando começava a beber com Manuel Rocha, aqui no Badizito, que a gente ia para Solânia, que quem ia dirigindo já era eu. De lá a gente saía de Solânia já de madrugada, de amanhecendo, para ir para a Fazenda Pedra Pintada. Paulo Viana, às vezes queria ir para João Pessoa, e eu dirigia para Paulo até chegar perto da rodoviária. Chegava perto da rodoviária, ele assumia a direção, passava, depois já me entregava o carro novamente. Então, foi uma convivência muito boa, porque Roberto Cavalcante, Paulo Viana, Manuel Rocha, eles estavam sempre frequentando lá em casa. Papai sempre teve uma boa coleção de uísque e tal, e o pessoal sempre ia lá e tomava umas doses. Final de ano, a passagem de ano era comemorada lá em casa e o Natal era comemorado na casa de Liélia. Paulo Viana sempre esteve presente. E uma das histórias que eu vi de Manuel Rocha foi dele com Roberto Cavalcante, quando o padre de Serraria, na época que o pai de Roberto era prefeito, mandou que eles fossem a Guarabira, no carro, no jipe da paróquia, comprar material, fio e bocais e lâmpadas para fazer uma gambiarra para botar aí na festa, né, no pavilhão. E eles saíram daqui de Serraria com essa missão de manhã. Chegaram em Guarabira, compraram as lâmpadas, os bocais, as fitas isolantes, os fios, tal, botaram dentro do jipe e acharam que era muito cedo para vir para a Serraria e foram para o cabaré. No jipe da paróquia. No jipe da paróquia. Mas tem identificação no jipe? Tinha na porta, paróquia de Serraria. Mas aí eles pintaram, Pintaram, né? passaram a mão de cal, só que perderam a hora e ficaram a noite toda, até o dia seguinte. Aí choveu de madrugada e a chuva tirou a cal, que tinha pintado o nome Paróquia de Serraria, e o pessoal estava passando e dizia, o padre de Serraria, o jipe. Aí, quando menos esperaram, o padre chegou lá para pegar o jipe com essa presepada lá. A outra história que eu tenho deles é que estava Paulo Viana e Manuel Rocha num cabaré em Guarabira, no Estrela, que antigamente era a passagem das pessoas que vinham da zona rural para ir para a feira de Guarabira do sábado. Então, 5 horas, o pessoal lá, negócio de 4 horas da manhã, de amanhecendo, chegou um camarada embriagado e entrou lá na casa onde o Manuel Rocha estava bebendo com o Paulo Viana, e o camarada bravo botou uma faca em cima da mesa e disse que aqui sou eu o bravo, quem manda sou eu. Aí o próprio Manuel Rocha disse, rapaz, eu acho que você não é mais bravo do que Manuel Rocha não. O cara disse, eu faço o que Manuel Rocha fizer aqui dentro, eu faço, não sei o que lá tal. Manuel Rocha disse, olha, Manuel Rocha quando tá aqui, ele tira a roupa, fica nu aqui dentro. Aí o cara foi, tirou a roupa e ficou nu. Aí Manuel Rocha disse, mas ele vai lá pro outro cabaré, atravessa a rua, vai pro outro cabaré e fica pra cima e pra baixo. Aí o cabaré disse, eu vou, aí foi. Quando foi, Paulo Viana já tava lá. Aí fechou as portas. Aí quando fechou as portas, o cara volta. Quando volta, Manuel Rocha fechou as portas. Aí o cara ficou na rua nu e batendo. Aí Manuel Rocha, diga, por favor, Manuel Rocha, deixa eu entrar. Aí o cara disse, por favor, deixa eu entrar. E abriram, ele entrou. Aí Manuel Rocha disse, olha, Manuel Rocha sou eu, a gente tava fazendo essa brincadeira. E isso o povo passando pra feira, né? Aí sentaram lá e beberam e fizeram a amizade e não houve nada de mais grave, a não ser esse detalhe. Um outro detalhe foi que estava Manuel Rocha, Paulo Viana e Roberto bebendo lá no Badizito, um sábado à tarde, quando Zito Carvalho. Quando Adalberto para o jipe ali em frente ao bar, parou o jipe no meio da rua, desceu, aí falou lá com o Manuel Rocha, falando com o Manuel Rocha e com Paulo Viana e Roberto. O Roberto na época era prefeito, e agitado, Adalberto agitado, dizendo que ia matar Juju,
E os caras, rapaz, não faça isso não, você tá doido. Juju é Judimar do Campo Verde. Exatamente. Do engenho, Campo Verde. Você vai matar a Juju, você não faça isso não, você tá ficando doido, rapaz, eu vou matar. O que foi que ele fez? Então, ele fez um empréstimo no Banco do Brasil, eu fui o avalista, ele não pagou, e agora o banco tá me cobrando e eu vou matá-lo, não sei o que e tal, e um 38 anos na cintura. E foi até o engenho de Juju, para matar a Juju. Campo Verde. Aí passou uma faixa de uma meia hora, aí voltou. Quando voltou, parou o jipe em frente ao bar. Aí, mano, disse, rapaz, tu tá ficando doido, Paulo Roberto é prefeito, não é delegado, não, vai-te embora, pai. Tu quer ser preso? Aí ele disse, não, eu não matei Juju não, eu ainda emprestei mais 6 mil a ele, porque ele pagava o morador, que tava uma fila lá de morador, sem receber. Uma outra história de Juju foi com o Antônio de Aniba. Você sabe quem é, né? É demais. Antônio de Aniba tinha uma mercearia que ficava onde hoje é a casa De Silvana. De Jurandir Pereira. Então ali era a mercearia de Antônio de Aniba. E é a entrada do engenho de Juju. Aí Juju soube que Antônio de Aniba ia fazer uma reforma, uma ampliação lá na casa. Aí parou lá. Aí disse, Antônio, eu estou sabendo que você vai fazer uma reforma, não sei o que e tal. Aí Antônio de Aniba disse que era verdade. E Juju perguntou se ele queria comprar uns tijolos. E Antônio de Aniba e Juju disse que tinha os tijolos para vender a ele e tal. E Antônio de Aniba disse, mas esses tijolos, Juju, estão bem cozinhados, levou fogo? Ele disse, levou fogo, o tijolo é excelente. Primeira. Quantos milheiros? 3 milheiros. Ele disse, tá hora. Oxe, eu não quero nem receber dinheiro seu. Juju disse a Antônio de Aniba, eu quero em mercadoria. Aí pronto. Aí Antônio de Aniba endoideceu para não tirar dinheiro, era com ele mesmo. Pronto, então diga o que é que quer. Aí Juju foi, tirou a mercadoria de Antônio de Aniba, disse quando olhou para a prateleira não tinha quase nada na prateleira. E passou, e Juju não entrava mais lá, era passando direto, e o tijolo nada de chegar. Aí quando foi um dia, Antônio de Aniba viu Juju passar. Juju passou, nessa altura Juju já estava vindo das pernas financeiramente. A usina já estava tomando conta. Aí Antônio de Aniba viu Juju passar. Aí Antônio de Aniba foi atrás. Quando chegou lá, disse, bateu palma e disse, cadê Juju? Disse, não, Juju não está aqui não. Tá que eu vi ele passar ali agora e foi aquela conversa, passou, não passou. Aí Juju apareceu. Antônio de Aniba disse, Juju, eu vim pegar o tijolo. Cadê o tijolo? Disse, não, o tijolo eu vou, não, eu quero levar logo agora. Aí Juju disse, então tá certo, bora. Aí desceram pro engenho. Chegou no engenho, Juju juntou uns moradores, mandou subir no bueiro, emendaram as cordas e amarraram na boca do bueiro. E Antônio de Aniba disse, oxê, e o tijolo é do bueiro? Juju disse, você não disse que queria um tijolo que levou fogo? Esse daqui levou fogo. Muito tijolo é esse. Aí disse que os moradores puxavam puxava o bueiro vinha, dava o balanço e voltava. Puxava, aí Antônio de Aniba, não dá certo, não, vamos embora, eu quero esse. E o pai de Juju dizendo, Juju, seu Ademar, esse engenho, Juju, não é da gente mais, não é da usina. Juju disse, não, é as canas. Vamos tirar o tijolo de Antônio de Aniba. Aí acha puxar. Só que quando puxaram, deram umas 3 puxadas e o bicho voltou. Quando voltou, caiu em cima do engenho e destruiu. Antônio de Aniba foi embora e ele foi quem me contou essa história. É parada. A outra história foi que vai Mané Rocha e Roberto Cavalcante para João Pessoa e levaram 2 patos assados que a mãe de Roberto preparou para entregar para a mãe de Valdir de Santos Lima. E no meio do caminho, os caras pararam para beber e comeram uma coxa do pato, em Guarabira. Aí disseram, mas rapaz, a gente vai levar um pato só com uma coxa? Como é que pode? É aleijado? Aí comeram a outra pata. Aí comeram o pato, comeram a outra coxa, comeram o pato todo. Eu sei que não chegou pato nenhum. E naquele tempo, como era muito difícil a comunicação, aí depois de bem quase um ano, a mulher de seu Valdemar vem à serraria e foi fazer uma visita à mãe de Roberto Cavalcante. E aí ela disse, o pato estava gostoso? Que pato? Pato coisa nenhuma. Que pato? Os caras tinham comido
o pato, rapaz. Me diz uma coisa, Antônio Eduardo, quando vocês vieram morar naquela casa ali, ainda tinha o cinema da igreja ou já tinha? Ainda era cinema? Tinha. Tu lembra o nome do cinema? Lembro não. Lembra não, né? Lembro não. Nem quem tomava conta. Não, lembro também não. Eu me lembro do filme que eu assisti. Qual era o Sansão filme? e Dalila. Sansão e Dalila, o famoso Sansão e Dalila. Sansão e Dalila. Quando você chegou aqui, o padre era Catão? Acho que era Padre Catão. Padre Catão. Ou era Padre Catão ou era Padre Zé Paulino, era um dos dois. Eu sei que. Não, eu acho que era Padre Catão, depois veio Padre Catão, depois veio Padre Zé Paulino, que a minha mão passou dentro da forrageira Sim, de Padre rapaz, Zé Paulino. eu me lembro dessa história. Foi, né? Foi já com o Padre Zé Paulino, que antes era Padre Catão, foi com o Padre Catão. E ele tinha uma forrageira, né? E ele criava um cavalo muito bonito, que aqui em Serraria, ali da entrada do hospital, até chegar em Antônio de Bié, ali não tinha calçamento, então ali todo domingo à tarde tinha corrida de argolinha. Eu me lembro demais. De argolinha. Na Rua da Rodagem. Era, exatamente. E Padre Zé Paulino tinha um cavalo muito bonito. E eu fui ajudar o menino lá que tomava conta de cortar a ração, o capim, e minha mão passou dentro da forrageira. Passou dentro da engrenagem da forrageira. Aí ficou lá. Mas era elétrica não? Não, se fosse elétrica eu tinha me arrebentado, tinha perdido a mão. Passou na engrenagem da forrageira, mas não saía. Aí eu tive que botar a mão no mesmo canto e o menino rodar ao contrário para a mão subir pelo mesmo canto. Mas esmagou dele. Aí eu esmagou tudo aqui, ó. Aí sangue, muito sangue. Aí o pior não era isso, o pior era que eu gritando dentro de casa e a empregada gostava de jogar no bicho e achava que eu estava pulando dentro de casa gritando porque ela tinha ganho no bicho. Pelo amor de Deus. Aí me levaram lá em Doutor Ovídio, o Doutor Ovídio colocou bálsamo de Lutz, o sangue estancou automaticamente, colocou uma gase, aí eu fui para Bananeiras, Clóvis Bezerra, vice-governador e depois governador, ele estava em Bananeiras, Clóvis Bezerra, e Clóvis Bezerra, ele examinou minha mão e mandou que a gente fosse para João Pessoa ou Recife. Aí foi para Guarabira, passei uma semana, depois João Pessoa quiseram amputar minha mão, fui para Recife e em Recife resolveram o problema e eu estou com a mão até hoje. Eu me lembro que quando terminou a cirurgia da minha mão, aí a gente desce a escadaria no primeiro andar da clínica, aí o papai disse, quanto foi? O médico disse, vale uma mão. Aí, vale uma mão. Aí papai... Mas ele dava, a expectativa do médico era de não voltar a funcionar? Era de não voltar a funcionar. Porque quando eu fui para Recife, eu já fui uma semana depois. Então já estava tudo infeccionado, eu não sentia mais nada. Quando ele fez assim, esses ossos subiram, tudo branco. Aí ele catucou, aí apareceu um filete de sangue. Quando apareceu o filete de sangue, ele disse, bom, vamos salvar a mão do menino. Disse a Silvino, meu tio Silvino lá. E salvaram a minha mão. E aí foi quando ele disse, papai, vale uma mão. E eu me lembro que foi, a preço de hoje, uma faixa de 90 mil reais. Porque na época, papai pensou em vender alguns bens e Silvino disse, não, aqui a gente vai parcelar. Aí parcelou lá e papai pagou. Mas foi uma mão. Pois é. Me diga uma coisa, e sua carreira profissional, você é formado em Direito, mas exerceu a advocacia? Exerci. Exerceu? Exerci. Formou-se em que ano? Eu me formei, foi em 1980. Acho que foi em 80 e pouco, eu me formei. Então o que é que acontece? A primeira causa, eu gosto muito de direito penal. E eu gosto muito de fazer tribunal do júri. E um amigo meu, um mecânico, porque nessa época, quando eu me formei, eu já tinha loja de material de construção e tinha muitos caminhões de caçamba e ele era mecânico. Ele cometeu um crime. E o que é que acontece? Eu fui fazer a defesa dele. E quando você for preparar uma defesa, quando você vai preparar uma defesa, a forma melhor da testemunha saber o que vai dizer, é ela dizer o que ela viu, né?
Se eu contar a uma testemunha, você vai dizer isso. Ela é insegura, né? É insegura, ela pode esquecer. Mas aquilo que vê, ela não esquece. Então nós fizemos uma reconstituição do crime, só que eu coloquei nessa reconstituição para a testemunha ver que a vítima, ela tentou primeiro agredir o meu amigo e o meu amigo atirou nela, certo? Que não houve essa tentativa de agressão, mas eu fiz com que as testemunhas vissem isso. E resultado, quando eu terminei de fazer a reconstituição e eu cheguei em casa conversando, aí Petros tinha uma faixa de uns 6, 7 anos de idade. Aí Petros disse, como é que o senhor vai defender uma pessoa que matou outra? Aí isso é uma pergunta difícil. Me pesou, tá entendendo? Me pesou. Aí o resultado é tanto que eu não fui mais defender, passei para um outro colega advogado e ele tomou a frente da defesa do meu colega. Um outro caso que aconteceu também, eu estava no escritório quando chegou o proprietário de um posto de gasolina, na época com 90 mil reais de cheque, sem fundo. Aí, para me cobrar. E geralmente, os meus colegas, eles pedem um adiantamento. E eu não fiz isso. Eu fui correto com o cliente. Eu disse, olha, primeira coisa, você tem que me trazer o endereço desse pessoal. E se esse pessoal que está lhe devendo, tem como pagar. Porque caso contrário, não paga nunca. A justiça não obriga você a pagar nada a não ser pensão alimentícia. Se você chegar... Mas não penhora os bens do cara? Por isso que eu disse. Se tiver endereço e tiver como pagar. Porque se não tiver, aí não tem jeito. Então veja bem. Aí você chega, aí eu pego esse monte de cheque, peço um adiantamento a ele de 3 mil reais, aí vou, quando daqui a pouco o endereço fulano não sei. Então, se não sabe, como é que a justiça vai achar? Que é a primeira. Não é nem uma intimação, é uma citação para poder localizar. Depois que localizar, aí sim, aí passa a ser intimação, aquele endereço passa a estar na justiça e a pessoa não pode mais fugir daquele endereço. Se fugir, se ferra. Então, sem você ter o endereço, sem você ter com o cliente como lhe pagar, não adianta. Você vai gastar com advogado. Entendeu? Aí, resultado, o cara disse, então tá bom, depois de gasolina, eu vou procurar ver endereço, ver o que é que ele tem, placa de carro, você anota a placa, aí a gente procura saber quem é o proprietário do carro, se está no nome dele, porque se não tiver no nome dele não resolve nada. Você ter bens, se você tiver 2 televisões, pode penhorar uma, se você tiver só uma, não pode. Se você só tiver uma casa, a casa não é sua, é bem de família, então não pode penhorar a casa. Se você é taxista, não pode penhorar o táxi, porque o táxi é o seu meio de sobrevivência. Tá entendendo? Aí eu expliquei tudo isso para ele, aí quando ele saiu, meus colegas disseram, olha, não venha nem aqui mais no escritório. A gente acabou de perder 3 mil reais. Porque se tivesse sido com um dos outros... O cara dizia, você paga logo 3 mil. Paga 3 mil, assina aqui e tal. Pronto, deixar 3 mil reais e tinha tocado a ação para frente. Mesmo que não recebesse ou que recebesse alguma coisa. Tá me entendendo? Aí eu fiquei assim, meio... Ações trabalhistas. Ações trabalhistas é o fim da picada. Os advogados, pô, meu irmão, não sei como é um negócio desse. Inventa cada história melaborante que é para poder chegar e fazer um acordo. Bota uma dívida de 100 mil para o camarada depois fazer um acordo com 5. Bota a hora extra, bota os cambal. Então, eu não gosto disso. Aí deixou por isso? Aí deixei por isso. Então, eu só faço uma ação quando eu vejo que o cliente está certo, quando ele está correto, ou quando ele está sendo injustiçado, aí eu entro com a ação. Tá entendendo? Se ele puder pagar, paga. Se não puder pagar, não paga. Isso não me preocupa. Tá entendendo? Eu não consigo ganhar dinheiro com a advocacia.
Não consigo. É porque difícil, né? se eu for soltar um preso, eu solto se ele tiver razão. Aí eu cobro. Mas se ele não tiver razão, eu não vou. O dono de uma loja de peça lá em João Pessoa, amigo meu, foi preso. Porque deu uma surra num veado. Aí, resultado, eu fui soltá-lo. Quando eu cheguei, a filha dele me procurou, aí eu conversei com o delegado, e o delegado disse que resolvia o problema e tal. Como foi uma coisa, e na época, isso faz o que? Faz, eu estou com 60, 30 anos. Aí, resultado, eu fui para ele e disse, olha, tem que pagar X e você sai daqui agora. Aí ele chegou e disse, mas eu estou sem dinheiro aqui agora. Aí eu disse, não, eu vou pagar e a gente vai lá na sua loja, chegar na sua loja, aí você me paga. Tá tudo bem. Paguei, botei ele dentro do carro, fui para a loja dele. Quando cheguei na loja dele, a filha dele disse que já tinha depositado todos os cheques, todo o dinheiro no banco, só no outro dia. E no outro dia passou até hoje. Então eu nunca recebi esse dinheiro. Então, portanto, não se solta preso, não se solicita, tá entendendo? Para se soltar um preso com um habeas corpus, seja lá com o que for, sem que o dinheiro venha na frente. Porque se depois você soltar, amigo velho, aí é difícil de receber. Tá entendendo? Aí, então eu fiquei desgostoso, eu achei melhor ganhar dinheiro. Você trabalha muito mais na construção civil do que como advogado. Como advogado você ganha mais fácil do que na construção civil, mas eu prefiro ganhar do jeito mais difícil. Antes de entrar na construção civil, você teve uma olaria aqui em Serraria? Teve. Aonde? Conta a história dessa olaria. Aqui em Serraria, Leto, minha primeira ação em benefício da população foi a administrar o Clube Recreativo Serrariense. Você sucedeu quem? Quem era o presidente? Estava fechado. Estava fechado? Foi? Estava fechado, as telhas quebradas, cheia de goteira, não tinha mesa, uma geladeira enorme que tinha lá, quebrada, não funcionava. Então o que é que eu fiz? Mandei consertar as goteiras, que era telha de amianto. Então a gente conseguiu fazer com que os encaixes tirassem as possíveis goteiras. Mandei um tal de panca recuperar cadeiras e mesas. Se tinha, vamos supor, 100 mesas, aí de 100 a gente transformou em 60, porque eram 100 quebradas, tá entendendo? E tinha tantos tamburetes, diminuiu e tal. Peguei a geladeira, botei dentro da caminhonete, levei para a Solânia, recuperou a geladeira, colocou-se aqui. Aí coloquei lá futebol de botão, um jogo de dama. Você lembra que eu tinha um joguinho de dama, de firo, de ping-pong? Botei tudo no clube. E passei a cobrar dos sócios, a preço de hoje, uma quantia de R$10, eu acho. E o vice-presidente do clube era Ronaldo de Avanísio, que tinha um som. E naquele tempo o pessoal falava muito em assustado. Então, todos os sábados, à noite, ou no domingo depois da missa, Ronaldo colocava o som dele e era uma fonte de renda para Ronaldo, porque cobrava o ingresso. Tá entendendo? Agora, quem era sócio, não pagava, quem tivesse em dia. E isso foi até o São João. E daí, quando foi no São João, quando foi depois do São João, eu fiz uma festa, já não com o som de assustado de Ronaldo, com uma banda tocando, como aquelas bandas que vinham quando a gente era criança, né? Os Quatro Loucos, Os Falcões de Campina Grande, Tuaregs, tal. Aí eu trouxe uma banda para tocar aqui e um dos sócios, pessoa de renome aqui em Serraria, estava atrasado 6 meses. Era como se fosse hoje R$60. E ele chegou com a família para entrar. Aí me chamaram, né? Aí eu fui lá na portaria, conversei com ele, disse, olha, pague R$60, porque eu mando botar uma mesa ali para você, sua esposa está grávida e tal. Aí ele disse, não, vou pagar. Aí eu botei o pessoal para dentro, mandei botar uma mesa e fui com ele para a diretoria do clube. Aí já estava acomodada a família dele, a esposa grávida e tal, e ele chegou e disse, não, eu não vou pagar não. Eu disse, tudo bem, não tem problema não. Já tá, sua família está dentro, não vou botar para fora. E ele ficou lá no clube.
e eu na mesma hora fiz uma carta renunciando, passando o cargo para Ronaldo. Aí contei a história a Ronaldo, Ronaldo ficou lá e eu fui embora para casa. 5 horas da manhã, chega Ronaldo lá em casa, com o pessoal da banda, porque o dinheiro da portaria não deu para pagar a banda. Eu desembolsei o restante do dinheiro e entreguei, pagamos a banda. E logo que o dia amanheceu, 9, 10 horas, eu tirei meus jogos que tinham lá, tá, e deixei o clube. Aí, como tinha todo o equipamento, né, geladeira, mesa, cadeira, no banheiro das mulheres eu coloquei bidê, coloquei espelho de corpo inteiro, coloquei uma farmácia com mods, com tudo que as mulheres pudessem precisar. No banheiro dos homens não tinha mictório, era só uma bacia sanitária, eu coloquei mictório, coloquei espelho. Mas, aí deixei, né? Quando deixei, o clube foi por água abaixo novamente. Depois eu coloquei uma olaria lá no Jacaré, fabricava telha de tijolo. E morava numa casa no Altiplano, a casa era alugada, a casa que eu moro hoje, que tem hoje lá. Então, aquela casa, um amigo meu, engenheiro civil, foi para Carajás, a mina de ferro, e ficou lá, ia ficar em definitivo, e me vendeu a casa. Agora, para me vender a casa, eu tive que vender a cerâmica. Tá entendendo? Para comprar a casa. Vendi a cerâmica, comprei a casa, foi quando eu fiquei em definitivo em João Pessoa. Aí surgiu uma loja de material de construção para vender no bairro dos Novais. Eu comprei a loja de material de construção e depois comprei uma outra no Castelo Branco e estava com 2 lojas de material de construção em João Pessoa quando eu vim à serraria. Quando eu cheguei em serraria, lá em casa tinha uma porta que a dobradiça estava caindo. Aí faltando parafuso. Eu rodei serraria para comprar parafuso para botar na dobradiça e não encontrei. Eu fui e coloquei onde hoje é a sorveteria, eu coloquei ali uma loja de material de construção. Tinha de tudo, de tudo. Mas as pessoas compravam fiado. E quando era para comprar no dinheiro, ia comprar em Solane e Guarabira. Aí eu me aborreci e entreguei a loja montada com tudo que tinha dentro, entreguei para o meu irmão. Toma, é sua. Dei para Erasmo. E ainda tem uns fiados aí para você tentar receber. Erasmo na época trabalhava no Banorte e resultado, com o passar do tempo, Erasmo também não aguentou, aí vendeu a Zé Bilunga, a mercadoria, e Zé Bilunga botou onde era a farmácia do Dr. Ovídio. Terminou quebrando também. Então a minha luta para tentar tirar a serraria do atraso vem desde a época do Clube Recreativo Serrariense. E que o tempo é muito longo. Pois é, e vamos entrar na política agora. Você tentou ser prefeito de Serraria. Como é a sua história política em Serraria? A minha história política em Serraria começou na época que... Deixa eu só fazer um intervalo aqui, viu, Antônio?